Olá pessoal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, uma boa noite. Sou o irmão Flávio Rodrigues, estou passando aqui para compartilhar com vocês mais uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de fazer dois pedidos para vocês. O primeiro é, se você chegou nesse vídeo, curta, comente, compartilhe, fique até o final, ajude, e compartilhe com os amigos para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. O segundo pedido que eu quero fazer é que, se você ainda não conhece a nossa livraria, a Livraria Levando a Palavra, você vai encontrar, seja na descrição do vídeo, seja na bio do canal, ou mesmo em algum lugar, num comentário fixado, você vai encontrar um WhatsApp, um número de WhatsApp, que vai te direcionar até a Livraria Levando a Palavra. Então lá você vai encontrar livros teológicos, são livros de cunho teológico, livros clássicos da literatura cristã, entre outras literaturas, todas voltadas à cristandade. Então, Livraria Levando a Palavra, te ajudando a crescer e estar mais próximo de Deus. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que já há algum tempo eu tenho compartilhado com vocês alguns vídeos, de forma mais compactada. E hoje eu quero tratar um pouco mais desse assunto. Bom, para quem já me acompanha, deve ter visto em algum lugar eu ministrando uma palavra intitulada 3 relacionamentos que nós devemos ter com a palavra de Deus, inspirado em Esdras 7:10, onde diz que Esdras não só decidiu estudar a lei do Senhor, como ele decidiu praticá-la e ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Nós dividimos essa mensagem em 3 tópicos bem distintos. Uma que Esdras decidiu, e se aplicou em estudar a lei do Senhor, depois que ele decidiu e praticou a palavra do Senhor. Em terceiro e último lugar, terminamos falando a respeito do ensinar a palavra do Senhor. E hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte dessa mensagem, que é a ideia do praticar. Então o tema da minha mensagem hoje é praticando aquilo que se ouve. E eu quero começar lendo um texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E depois, o segundo texto que eu quero fazer menção está em Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, esses 2 textos que eu acabei de ler, eles nos remetem a uma coisa comum, a uma mudança de comportamento. Como disse, nós falamos lá atrás, numa mensagem intitulada 3 relacionamentos que devemos ter com a palavra de Deus. Quais eram os posicionamentos? E um que nos chamou a atenção é a respeito do praticar. Aqui o apóstolo Paulo, ele não só, em 2 Timóteo 3, ele não só direciona a ideia de que há uma mudança de comportamento, mas ele diz que essa mudança de comportamento vem a partir da palavra de Deus. Então, quando ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que a fonte de tudo que está acontecendo, ela não pode vir de outro lugar, senão do Deus vivo. Mas ele continua dizendo que essa mesma escritura, ela é útil, ela tem a sua utilidade. E qual é a utilidade? Para a repreensão, E ele diz que para a correção e para a educação na justiça. Isso significa que, de modo progressivo, a palavra de Deus não só nos leva a uma repreensão e um arrependimento, mas também a uma correção de rota e transformação de posicionamento, para que nós sejamos educados na justiça de Deus. E depois ele continua dizendo, a fim de que, e esse é um indicativo de um propósito final, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Isso significa que a palavra de Deus, ela não só
ela tem o seu modo, a sua posição didática, mas ela também tem a sua função no que tange a ensinamento e conduta. Dito isso, eu quero pegar o segundo texto que a gente leu para dizer que isso tudo só vai acontecer se nós cumprirmos a segunda parte do texto que nós lemos. E o texto que nós lemos diz que aquele que é ouvinte da palavra, mas não é praticante, é semelhante ao homem que se olha no espelho. E o espelho, nós precisamos entender que não, quando olhamos para a época em que a carta, essa emissiva do apóstolo Tiago foi escrita, ele não havia os espelhos como nós temos hoje, mas era talvez um metal batido, e o reflexo não era tão nítido como são nos dias de hoje. Então ele diz que quando aquela pessoa saía da presença daquele espelho, era óbvio que rapidamente ela ia esquecer de como era o seu rosto, até porque ela não tinha aquela imagem muito clara na mente dela. Escrevendo aos Hebreus capítulo 10, verso 1, está escrito que a lei não tinha a imagem exata das coisas, mas ela era uma espécie de sombra das coisas que haviam de vir. Então, o espelho, ele tem essa função de nos refletir nele e nos mostrar como nós devemos nos comportar. Dito isso, nós precisamos entender que o espelho, ele não tem a função de nos mostrar somente aquilo que nos agrada, independentemente se você é uma pessoa que tem algum tipo de defeito que você não gosta. Quando você vai para o espelho, ele não só mostra aquilo que você quer ver, mas automaticamente ele mostra todos os seus defeitos, assim como as suas qualidades. E quando nós pensamos a ideia do ouvir a palavra de Deus e praticar, nós precisamos entender que quando alguém se afasta da palavra de Deus, é automático. Quando alguém se aproxima da palavra de Deus, ele automaticamente ele começa a criar comportamentos de mudança, né, de vida. Isso significa que se ele era alguém que falava palavrão ou se andava em caminhos errados, automaticamente, ao ouvir a palavra de Deus, ele começa a mudar seu comportamento. Da mesma forma, cabe dizer que se alguém se afasta dos ensinos da palavra de Deus, automaticamente ele vai tomando o caminho inverso. É o que Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 6 vai falar, né? De alguém que conheceu o dom de Deus e que se afastou dos caminhos do Senhor. Agora, o que muda a sua vida, né? O que faz o primeiro texto que nós lemos fazer sentido na sua vida, não é aquilo que você ouve no domingo ou aquilo que você lê durante a semana na sua igreja, mas o que você de fato pratica na segunda-feira e durante a sua semana, quer seja no seu trabalho, na sua escola, com a sua família, ou mesmo na sua rua. E Tiago é enfático ao falar de pessoas que foram alcançadas pela palavra, mas se esqueceram de quem são. Então, como sabemos se estamos firmes ou se realmente a palavra de Deus está cumprindo, né, o seu papel na nossa vida? Quais são as marcas de alguém que não é só ouvinte da palavra de Deus, mas um operoso praticante dela? Ou melhor, não só quais são as marcas, mas quais são as vantagens e as desvantagens de quem pratica e de quem não pratica. Eu quero destacar 4 coisas aqui, ou 4 características que diferenciam aquele que ouve a palavra de Deus e que pratica. E é automático que ao destacar aqueles que ouvem e praticam, nós podemos também tirar uma menção daquele que ouve e não pratica. Então, em Mateus, capítulo 24, nos versículos... Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27, sermão do Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. E ele começa dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus, e esse é o primeiro tópico da nossa mensagem, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é alguém que tem alicerce, né? Então, Mateus capítulo de número 7, versículos do 24 ao 27, está escrito o seguinte: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O Senhor Jesus começa destacando a ideia de um grupo de pessoas
que não só ouvem as palavras dele, mas que colocam em prática. E ele diz que essas pessoas, né, elas lançaram sua casa e firmaram sua casa sobre a rocha. E ele fala de um segundo grupo de pessoas que construíram sua casa sobre a areia. E durante muito tempo na minha vida, eu li esse texto e imaginava que era uma pessoa que havia construído a sua casa numa espécie de litoral ou de praia, ou de um terreno diferente do segundo, né? Alguém construiu sua casa no lugar de areia, outro construiu sua casa na montanha, onde havia pedra, mas o texto não nos dá essa margem para pensarmos dessa maneira. Me parece que são pessoas que construíram numa mesma região, mas que tomaram atitudes diferentes. O primeiro, ele decidiu não só construir a casa em tempo recorde, mas como ele decidiu lançar a profundidade em um alicerce. E Jesus começa dizendo que todo aquele que ouve as palavras dele e pratica é alguém que está alicerçado. Como nós podemos ter certeza disso? Ele fala de adversidades que vão vir tanto sobre um quanto sobre o outro. Ele fala de problemas naturais que virão tanto sobre um, sobre o outro. É por isso que o próprio Deus, falando por boca do profeta Isaías, ele diz: quando vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Ele não diz que se um dia você passar pelo fogo, mas ele diz: quando você passar, essas coisas não vão ser problema para quem está alicerçado na palavra de Deus. Aliás, o próprio Jesus, em João capítulo 16, no versículo 33, ele diz: digo isso para que em mim vocês tenham paz. Ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo basicamente que se a nossa fé estiver alicerçada nele, mesmo que nós passemos por tribulações, nós não vamos desanimar, nós não vamos voltar atrás, nós vamos prosseguir na prática. Isso significa que todo aquele que busca a palavra do Senhor, ele tem alicerce, né? Não importa as batalhas ou as lutas que nós vamos enfrentar, se estamos firmados em Cristo Jesus, as nossas batalhas serão vencidas, porque nós construímos a nossa casa, nós somos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Isso nos leva a um nível diferente de comportamento daqueles que não são ouvintes, que são só ouvintes e não praticantes da palavra de Deus. Isso significa que Jesus está mostrando dois tipos de pessoas: o que pratica e o que não pratica, o que tem alicerce e o que não tem alicerce. Um segundo aspecto, uma segunda marca que nós podemos encontrar daquele que ouve as palavras de Deus e a pratica, daqueles que não ouvem e não praticam, está lá em Josué, está lá a segunda marca, está lá em Mateus, capítulo 13, versículos, né, que é a parábola do semeador. Eu quero ler com vocês só alguns versículos, né, quando Jesus diz o seguinte: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se. Toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola, e dizia: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, uma parte, e vindo as aves a comeram, outra parte caíram em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Jesus agora está destacando algo que nós devemos entender. Aquele que ouve as palavras de Deus, ele não só tem alicerce, mas ele tem frutos. Aliás, quando Jesus faz a analogia em João 15, falando a respeito de ele ser a videira verdadeira, ou seja, ele ser o alicerce, a base de tudo, ele diz que aqueles que estariam nele dariam frutos. A ideia de um cristão é que ele frutifique naquilo que faz. E Jesus destaca algo que me chama muita atenção. Por quê? Porque ele fala de 4 tipos de pessoas, são 4 tipos de solos, que depois ele vai explicar a parábola, né? No versículo 14 em diante, no versículo 10 em diante, ele começa a explicar a parábola e ele começa a dizer que cada terra ou cada solo significaria um coração ou um cristão que recebeu a palavra semeada. Então ele fala de 4 tipos de pessoas. Ele fala de um solo que é à beira da estrada, ou seja, é aquele tipo de pessoa
que quando você vai pregar o evangelho para ela, ela simplesmente diz: eu não quero saber do seu Deus, eu não me importo com aquilo que você está falando. Para mim não faz o menor sentido o que você está pregando. Então esse é o solo da beira da estrada. E Jesus disse que essa semente não chega nem a germinar, porque as aves, o inimigo, vem e arrebata a semente do coração. Esse é o tipo de pessoa que não quer saber da palavra de Deus, ou mesmo não se importa com aquilo que pregamos. Mas Jesus fala de um segundo solo, e ele fala do solo pedregoso, ou, em algumas traduções, do chão de pedra. E esses são aqueles tipos de pessoas que quando você fala do Evangelho de Cristo, ela até para te ouvir, ela até tira um tempo para que você possa pregar o Evangelho para ela. Ela talvez vá aceitar uma oração, uma visita, ou mesmo um convite para visitar o templo, para ouvir a palavra de Deus. Mas o texto sagrado diz que esse primeiro contato que ela tem gera uma espécie de pequeno crescimento da fé, mas vindo o sol, ou, em outras palavras, vindo a adversidade, essa pessoa logo se desanima. Então, esse é o tipo de pessoa que, quando convidado para ir à igreja, ou mesmo quando você se oferece para fazer uma oração, ela aceita essa oração, ela deseja, e me parece, em alguns casos, que ela até vai engrenar naquilo que faz, mas em pouco tempo, aparecendo a primeira dificuldade, ela desanima e para de seguir. Mas há um terceiro solo que Jesus fala e que me chama a atenção. Jesus fala de um primeiro solo à beira da estrada, que a palavra nem entra. Ele fala de um segundo, que ela até começa a germinar. Mas agora o terceiro solo, ele fala, e talvez isso para mim seja o mais assustador de todos os solos. Ele fala de um terceiro solo que cresceu, de uma terceira semente que foi plantada entre os espinhos. E esse terceiro solo talvez sejam pessoas que professam a fé que nós professamos, caminham conosco, são pessoas que eu já vi acontecer, até caminham um tempo bom na presença de Deus, são muitas das vezes ordenados a um tipo de ministério dentro da igreja, são participantes e operantes dentro da igreja, mas que quando vem as adversidades, Jesus não fala só das adversidades, mas ele fala das riquezas deste mundo, ele diz, elas acabam se desviando da presença de Deus. Isso significa que não somente coisas ruins, como uma doença, ou mesmo uma perca familiar, podem afastar pessoas da presença de Deus, mas mesmo bênçãos que ela alcança, pode os afastar da presença de Deus. Então, esse terceiro solo são pessoas que, elas, por algum motivo, e mesmo com a planta mesmo com a palavra já enraizada dentro do seu coração, crescendo, eles resolvem não tirar o espinho, mas se afastarem da palavra de Deus. E esse é o terceiro solo. Nós temos visto, não só na minha igreja, mas em outros lugares, eu tenho acompanhado como as pessoas, de alguma maneira, elas se afastam da palavra de Deus, quer seja por uma bênção alcançada, ou mesmo quer seja por uma tragédia ou uma decepção que elas tiveram no corpo de Cristo. Então, esse é o terceiro tipo de solo. Mas Jesus ainda fala de um quarto tipo de solo, e ele chama esse de a terra boa. E eu creio não só que todos os cristãos deveriam ser essa terra boa, mas como todos nós deveríamos nos posicionar e pensarmos se estamos produzindo como deveria, Então ele fala de uma terra boa, que frutifica. Então, e Jesus ainda deixa claro, ou nos ensina, níveis diferentes de frutificação, para que não haja constrangimento no andar de cada um. Jesus fala que há 3 níveis, pelo menos, de santificação. E eu quero crer que Jesus está falando de 3 posicionamentos que nós podemos ter dentro do reino de Deus. Ele fala de uma semente que dá 30 por 1. Isso significa que são pessoas que muitas das vezes vão servir somente no ministério local, sem propriamente sair da sua igreja e frutificar do lado de fora, no que tange a ministério, É lógico que essa pessoa vai falar do amor de Cristo na rua, ela vai ser um cristão, um bom testemunho na rua, mas ele está falando de ministério. Mas ele fala de um segundo solo, de uma segunda produção da terra boa, que é 60 por 1. E esse eu prefiro, e eu quero acreditar que são pessoas que não só vão impactar a sua igreja local, mas a região de onde moram, Elas serão chamadas para comunidade, para servir a comunidade, para servir em projetos maiores do que o primeiro grupo.
Mas ele fala de um terceiro grupo, que talvez seja um grupo menor, mais reduzido, de pessoas que vão produzir 100 por 1. E eu prefiro acreditar que esses são aqueles que vão impactar não só a geração e a igreja local ou a igreja regional, mas vão impactar não só esse momento, mas toda a história do cristianismo, trazendo bons ensinamentos, sendo homens e mulheres de Deus, como nós temos visto durante a história, e não só impactarão a sua região, mas todo o mundo, né? Serão pessoas que serão bênçãos para todas as nações. Mas ele fala de um terceiro solo, e o terceiro, ele fala, perdão, então nessa conjuntura, ele está falando agora, né? Nós tratamos de dois aspectos. Primeiro, alguém que ouve a palavra de Deus e pratica, é alguém que tem alicerce. Segundo, é alguém que dá fruto. Em terceiro lugar, é alguém que é próspero. E nós precisamos entender prosperidade, não pela ótica, né, errada da teologia da prosperidade, mas a prosperidade bíblica, né? A prosperidade bíblica não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma vida rendida ao reino de Deus. E Josué, capítulo 1, nos versículo 8, né, nós temos o hábito de ler o versículo 9, e são palavras de Deus, mas não contextualizamos aquilo que está ali, né? Nós sempre dizemos, então somente ser forte e corajoso. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, e eu serei contigo. Deus fala isso para Josué, mas não de maneira isolada, ele fala dentro de um contexto. E o verso 7 e 8 diz o seguinte: então somente seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Deus está dizendo para ele que precisa se posicionar de maneira correta. Mas o texto continua dizendo, não cesse de falar dessa lei. Depois de dizer que ele deveria estar com a lei, né, o tempo todo, ele diz, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, ou seja, no começo, medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nela está escrito. E então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Em outras palavras, Deus está dizendo que depois de mandar Josué meditar na palavra de Deus, ele agora entra com um indicativo de propósito. Para quê? E esse para quê, ele está querendo dizer que se Josué cumprisse o pedido de Deus, isso iria acontecer. Para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Isso significa que ele não só queria que Josué ouvisse a palavra, mas que Josué praticasse o que estava ali. Então ele diz assim, para fazer tudo segundo quanto nela está escrito. E só então, né, a NVI traduziu, e então depois disso, né, você farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Nós não estamos falando de ser ricos financeiramente, mas ele fala de uma prosperidade, ele fala de um caminho bem-sucedido. Nós precisamos entender que sucesso na vida cristã não é o quanto você ganha, ou o quanto você faz para o reino de Deus, mas é o quanto você é abençoado pela palavra de Deus durante o seu dia. Há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. Há pessoas, né, miseráveis morando nos arranha-céus e pessoas, né, milionárias morando em barracos de madeira. Ou seja, prosperidade não tem a ver com finança, tem a ver com paz no coração, com entendimento de que se eu estou com Cristo, né, se Cristo é o meu tesouro, eu não preciso ser rico ou milionário. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, ele tem alicerce, ele é alguém que produz frutos, ele é alguém que é bem sucedido, ou seja, é alguém próspero. Mas em quarto lugar, a palavra de Deus diz que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica, ele não só é alguém que tem alicerce, ele não é só alguém que produz frutos, ele não é só alguém que é próspero naquilo que faz, mas a Bíblia fala de alguém que ouve a palavra de Deus e pratica, é alguém bem-sucedido. Em Hebreus, no capítulo de número 4, Hebreus capítulo 6, perdão, nos versículos 4 em diante, ele começa tratando a respeito dos cristãos. Ele fala de uma leva de cristãos que tinham uma experiência profunda com Deus, mas que, chegado um dado tempo, eles caíram. O texto sagrado diz, é impossível, pois, para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e tornaram-se participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, o expondo à ignomia, ou algumas traduções dizem a vergonha pública. Aqui ele destaca, né, ele está falando de crentes que tiveram uma experiência profunda, né, com Deus. São pessoas que nós diríamos hoje, basicamente impossível de cair, porque ele diz assim, que foram pessoas que foram iluminados. E a ideia do iluminado ali não é só alguém que teve um entendimento, mas alguém que teve um entendimento profundo das coisas, né? Porque o segundo aspecto, ele diz, provaram o dom celestial, né? Então, alguém que não foi iluminado profundamente, não pode provar do dom celestial, né? E ele diz, foram participantes do Espírito Santo, pessoas que não só foram batizadas nas águas, mas tiveram uma experiência com o Espírito Santo de Deus, talvez com dons e chamados, né? E ele continua dizendo, experimentaram a bondade da palavra de Deus. Pessoas que talvez fossem mestrados ou versados na palavra de Deus, conhecedores da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, são pessoas que vislumbraram os céus, que visavam andar nos caminhos do Senhor e andar no céu. E ele diz, caíram. Ele continua dizendo, é impossível restaurá-los para arrependimento, visto que, mais uma vez, estão crucificando o Filho de Deus, o levando à desonra pública. O verso 7, ele vai explicar o porquê essas pessoas caíram. Ele diz, porque a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente sobre ela, e produz erva boa para aqueles que a cultivam, por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o fim é ser queimado. Em outras palavras, ele está dizendo que aquele que ouve as palavras de Deus, quando ele está dizendo de uma terra, de uma semente que foi lançada, e de uma chuva que está caindo, né? Ele está dizendo, ele está recebendo a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Ele está falando de uma germinação, de algo que poderia produzir algo bom, que poderia produzir algo ruim. E ele diz que a partir daquilo que produz, há tão bênçãos quanto maldição. Há pessoas que dizem que ele não está falando de cristãos, mas o texto começa com ele dizendo de pessoas que experimentaram algo profundo da parte de Deus e que caíram. E ele entra com uma alegoria, falando de terra que produz espinhos e abrolhos, de terra que produz erva boa para aquele que a cultiva. E ele termina dizendo que ambas essas terras teriam o destino a partir da produção que elas teriam. E ele fala de uma terra que teria bênção. E esse é todo cristão, que não só ouve a palavra de Deus, mas que pratica a palavra de Deus, dando bons frutos, estando alicerçado na presença de Deus e sendo próspero em seu caminho. Ele diz, esse recebe bênção da parte de Deus. Mas ele fala de um outro tipo de pessoa, que não só que ouve a palavra, mas não só não pratica, mas acaba por não praticar, produzindo algo contrário à palavra de Deus. E ele diz, né, que são pessoas que produzem espinhos e abrolhos, ou, em outras palavras, são pessoas que produzem algo que não edifica, que não transforma. Mas ele diz, ele termina o texto dizendo, verso 9, quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta forma, ou desta maneira. Ele está dizendo que ainda que ele tenha usado esse tipo de alegoria para falar, ele está escrevendo aos hebreus dizendo, mas de vocês eu entendo que não será, ou no meio de vocês eu entendo que não será dessa forma. Ele diz, eu prefiro acreditar que em vocês há coisas maiores ou coisas melhores pertencentes à salvação, ainda que ele estivesse falando de modo mais profundo e grosseiro, né, com essas pessoas. Em outras palavras, não podemos ser somente ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes daquilo que ouvimos, né? O Tiago diz que nós não podemos enganar a nós mesmos, porque quando ouvimos a palavra de Deus, não praticamos ela de maneira correta. Nós não estamos enganando a Deus, nós estamos nos enganando e andando por caminhos ruins, né? Talvez há pessoas que pensem construir algo no Evangelho e quando ele vai se deparar, ele vai perceber que aquilo que ele construiu não tem profundidade e não tem alicerce. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, não só entende que a vida dele ela está firme, mas ela tem um alicerce. Mas há também
né? Que nós precisamos entender que aquele que ele só vai perceber que a vida dele está alicerçada, está profundamente arraigada nos planos do Senhor, quando ele olhar para a vida dele e perceber os frutos. Falei disso ontem na igreja, mas eu acho muito estranho quando eu vejo pessoas com 20, 30 anos de ministério, que não há nenhum tipo de fruto, não há nenhum tipo de frutificação, não há nada que essa pessoa tenha feito para o reino de Deus, para edificação do reino ou para construção do reino de Deus. Mas em terceiro lugar, ele fala de pessoas que serão bem-sucedidas nos seus caminhos e prosperarão. São pessoas que não só vão conseguir pregar o evangelho, frutificar, mas por onde elas passarem, as pessoas olharão e dirão: é alguém que, embora não tenha muitas das vezes uma condição financeira muito alta, é alguém tão próspero que ele pode olhar para as pessoas que ganham tanto dinheiro e dizer: o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Mas em quarto e último lugar, eu quero encerrar, são pessoas que recebem as bênçãos da parte de Deus. Nós podemos ser abençoados por Deus se não só ouvimos a palavra que Ele tem falado ao nosso coração, mas se nós praticarmos aquilo que está, né, sendo ensinado e transmitido através da palavra de Deus. Talvez você que entrou nesse vídeo tenha pensado que a sua vida, né, não está andando nos caminhos corretos, ou talvez alguma coisa tenha te abalado durante a caminhada. Eu quero dizer para você: fique firme, faça seu alicerce na rocha, seja alguém que produza frutos para Deus, e você vai ver que o seu caminho será bem sucedido e as bênçãos de Deus te alcançarão para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te agradecer, eu quero dizer para você: Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma transformação, não só para a sua vida pessoal, mas para a comunidade onde você serve, para a sua família e para o seu ministério. Eu profetizo na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem algo novo para a sua vida. Então, não seja somente ouvinte da palavra de Deus, mas seja praticante daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.